Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, produção da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do Portal UOI. Hoje o nosso convidado é o empresário Nadim Donato, que é o presidente da FEComércio. Nadim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Beni. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos já conversar. Esse programa, como você já sabe, ele tem 3 blocos. 2 blocos são transmitidos aqui pela TV Alterosa e o terceiro bloco você assiste no canal do Portal UOI no YouTube. Vamos conversar com o Nadim sobre o desempenho do comércio em Minas Gerais e sobre outros temas importantes. Nadim, a FEComércio fez pesquisas no primeiro semestre deste ano sobre o desempenho do segmento e parece que a sinalização não era muito boa, mas havia uma expectativa de retomada neste segundo semestre. Isso está acontecendo? A FEComércio tem feito pesquisas sucessivas para a gente poder entender um pouco como é que está o processo, porque a nossa base é 2019, antes da pandemia, e nós viemos num processo de recuperação. Então, ao contrário das nossas expectativas, o primeiro semestre do ano foi ruim. Então, nós tivemos um acompanhamento maior, fechamos o semestre médio e tivemos agora, infelizmente, um setembro muito ruim de vendas. Porém, o segundo semestre sempre foi melhor que o primeiro semestre, Beni. Então, nós temos acompanhado... Hoje Natal... Exato, nós ainda temos aí o Dia das Crianças, Black Friday, Natal, e isso vai ajudar demais o comércio, na expectativa nossa. E normalmente acontece isso interessante. O mês de setembro foi um mês em que as famílias recolhem um pouco os seus consumos, até de bens necessários, para que ela possa ajustar um pouquinho as contas diárias. Então, setembro foi um mês muito ruim para o comércio, mas nós acreditamos que esse segundo semestre, principalmente fortalecido pelo último trimestre agora do ano, as vendas de 2023 serão melhores que 2022. Mas fecha o ano positivo ou negativo? Não, nós devemos fechar positivo, com um positivo, né, não muito representativo, mas já recuperando aquilo que eu falei que é o ano base de 2019. Porque alguns comércios recuperaram durante 2022, mas a maioria dos comerciantes não recuperaram em 2022 a média de 2019. É reflexo de pandemia ainda? Isso, reflexo de pandemia. Mesmo? A recuperação. O comércio também ainda está, né? As famílias estão muito endividadas e com isso reflete no comércio. Mas 2023, nós esperamos que haja essa recuperação da maioria das empresas, né? Aqui em Minas, e isso reflita exatamente num bom 2023 perante 2022. Que segmentos recuperaram com maior rapidez e quais esses que ainda estão sofrendo com essa recuperação? Nós tivemos uma recuperação excelente na área de turismo. Quando o turismo deu aquela, né, agora esse ano principalmente, você vê que todos os voos... Está tudo lotado. Ônibus estão todos lotados, aeroportos, exato. E isso beneficiou as festas também, o retorno dos eventos. Isso daí, ele move a moda. Então, vestuário cresceu demais esse ano, masculino e feminino. Nós tivemos uma recuperação desse setor, que foi um dos setores que mais sofreu na época da pandemia, porque a falta de eventos e a falta de turismo, ele deu uma recuperada, uma balançada no comércio da moda, do vestuário muito grande. Então, em 2023, nós temos a recuperação desses setores. E quais os que estão pelejando aí para recuperar? Nós ainda temos a parte de colchões, são produtos que não têm uma saída muito grande. Então, nós tivemos no começo uma recuperação até de supermercados e depois houve uma parada, quer dizer, aquele ajuste que eu te falei. Nós temos hoje um crescimento muito forte na área de moda, vestuário, cosméticos, voltamos a crescer novamente, exatamente por causa dos eventos, das festas, das viagens, né? Nadim, como é que o senhor descreve o perfil do consumidor belo-horizontino, em especial, mas do mineiro de uma forma geral? Ele é muito cauteloso, prudente, chega a ser pão duro de vez em quando, ou ele é gastador, mão aberta, ele é tranquilo com isso? Vocês devem ter pesquisa sobre isso. Temos pesquisa, o perfil da... Primeiro, o mineiro, na sua maioria, quem consome, e com certeza, são as mulheres, que é o número maior de pessoas de consumo em Minas Gerais. Não só pessoas, mas como, né, as mulheres prevalecem um número maior de pessoas em Minas Gerais.
e elas são as que mais consomem, né, no comércio. Nós temos aí uma faixa etária de 25 mais, que é o poder maior de consumo. E esse consumo, ele é assim, você estabelece prioridades. As prioridades são exatamente a parte de beleza, de cosméticos, a questão dos cabeleireiros, né, que é o maior número de empresas existentes, assim como o maior número de empresas existentes no comércio é o de vestuário feminino. Então você vê que a mulher ela consome muito mais que o homem. O homem ele é um pouco mais controlado no consumo. Mas eu diria a você que nós temos assim, o mineiro em geral, ele é muito cauteloso. E não à toa se fazem testes de produtos ainda em Minas Gerais. Ainda isso persiste? Persiste. Eu lembro que tinha uma época até evento cultural, né? Show, por exemplo, começava aqui. Exatamente, para testar esse levantamento do... Mas até hoje o mineiro ele é um pouco mais retraído na questão do consumo. Eu acho que é cultural. Nós temos essa questão, né, um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de... Você vê que o mineiro, nós temos várias pessoas que têm condições financeiras altíssimas, mas tem um limite de gastos, são pessoas mais contidas, vamos dizer assim. Dizem que a cidade mais rica do país hoje é Nova Lima. Né? O IDH. O IDH, o metro quadrado. É verdade. Né? Que é a zona sul de Belo Horizonte, que avançou para Nova Lima. Né? Como é que é essa tomada de decisão desse consumidor mineiro e belo-horizontino? Porque às vezes o sujeito vai à loja, olha um produto, isso. Aí fala com o vendedor que vai voltar depois, uma semana depois passa lá de novo. Isso, nós temos isso. É isso? Vocês têm isso detectado? Eu dividiria em duas partes. Primeiro, essa que você falou, o consumidor, tanto o homem quanto a mulher também, ele vai, ele olha, ele analisa, ele vai no concorrente. E isso é bom, isso é enriquecedor. Não é ruim, né? Não, a concorrência ela é boa para todos. Né? E o consumidor, com certeza, ele tem que se preservar e preservar a sua compra, valorizar a sua compra. Mas hoje nós temos também um outro tipo de consumidor, que é o público mais jovem, que ele primeiro olha na internet, quando ele tem dúvida, ele vai a uma loja física e verifica o produto e volta e compra na internet. Então existe também, né, o crescimento do e-commerce, natural, mas esse crescimento entre loja física e virtual é interessante porque ele vai primeiro na virtual, quando ele tem dúvida, ou ele compra na virtual, se ele tem dúvida ele vai na física, na loja física. Já que você tocou no assunto do e-commerce, como é que o senhor viu essa autorização para que sites internacionais possam vender sem cobrança de imposto produtos até $50? Isso está trazendo prejuízos aí para o comércio nacional? Hoje ninguém está dando muita atenção a isso. Primeiro eu queria falar o seguinte, o direito do consumidor é de procurar o melhor produto para ele, ao preço melhor, né, do jeito que ele queira. Então o consumidor sempre vai buscar o que é melhor para ele e assim é natural e que seja assim. Só que quando esse consumidor vai num site internacional e compra um produto a $50 sem imposto, eu vou fazer uma conta aqui rápida. Ok. $50 seriam R$250. Só que R$250 um produto em uma loja é com impostos. Esses $50, ele é sem imposto. Ok. O imposto de importação, ele deveria ter 60% de imposto de importação, mais 17% do imposto do ICMS do Estado. Uhum. Esses $50, no final, viraria quase R$500, quase o dobro. Então, é uma competição desleal com o comércio local, e eu estou falando não é Minas Gerais, é Brasil, porque esse é um problema do governo federal que ele tinha que resolver. A Receita Federal não dá conta de olhar isso, não? Não, a Receita Federal soltou agora a remessa, ela soltou um programa, chama Remessa Conforme, né? Esse programa, ele é um programa para fiscalizar, mas eu te garanto que ela não consegue fiscalizar. Não tem como fiscalizar compras pela internet, a quantidade de dados que vão e vêm, principalmente de fora. Então, o correto é que o governo federal estabeleça que qualquer compra lá fora se pague os impostos. Mesmo assim, ele vai ter vantagem, o consumidor, porque mesmo pagando os impostos de importação e o imposto do Estado, o consumidor ainda vai comprar mais barato porque não tem toda aquela margem de uma loja física. Então, é importante que o governo entenda isso. E para nós, infelizmente, nós estamos
deixando de dar emprego aqui no Brasil para dar emprego fora do Brasil, e nós estamos deixando lojas fechadas. Agora, veja, as grandes redes são um pouco mais preparadas. Então, está indo em cima de quem? Da pequena e média empresa, que é a que mais emprega. Ok, muito grave essa situação. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já falando de taxa de juros e de outros assuntos muito importantes aqui para o comércio de Minas Gerais. É um instante só. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal Uai. Lembrando que a íntegra desta entrevista estará na edição de amanhã, deste domingo, no Jornal Estado de Minas. Você também pode assistir a íntegra deste programa no canal do YouTube do Portal Uai, youtube.com/Portal Uai. Nadim, a queda de juros feita pelo Banco Central até agora já é bastante ou isso precisa continuar? Como é que o senhor analisa isso? Não, eu acho que o Brasil trabalha com juros muito altos. Nós tivemos uma queda agora, lógico que a gente sempre vai comemorar a queda, mas ela é insuficiente para o crescimento econômico do país, né? Eu falo aqui do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Por quê? Porque ele demanda o comerciante necessita muito de capital de giro. Ele, quando pega um capital de giro barato para ele, ele consegue comprar produtos mais baratos, ele consegue diversificar e aumentar o mix. E com isso ele vende um produto melhor, ele vende um produto mais barato. E ao fazer isso, ele gira o estoque e consegue, né? Então, nesse momento em que nós temos uma taxa de juros altíssima, nós saímos de uma pandemia endividados, porque o comércio teve que buscar capital para poder pagar aquele grupo de funcionários que estava em casa, o comércio fechado, enfim, né? E nós, então, tivemos que ajustar essas contas. O correto era termos um capital de giro barato agora, para quem estivesse ainda endividado e para aquele que quisesse fazer novos investimentos. O governo federal está falando em 9% até fim de 2024, não é isso? Isso é razoável? É bom? Sempre vai ajudar, Beni, mas eu quanto mais cair, melhor. Ainda acho que nós já tivemos momentos melhores, né? E momentos em que você tem uma taxa de juros muito baixa, competitiva, são momentos em que o comércio, de modo geral, ele pode trabalhar melhor essa questão de proposta para o consumidor, né? Porque o comércio, na realidade, ele busca sempre o melhor para o consumidor. E, querendo ou não, envolve um pouco o preço. Então, tudo que é custo Brasil atrapalha no preço final da mercadoria, né? Entendi. Nadim, e qual que é o impacto no comércio desse programa de renegociação das dívidas, que é o conhecido como Desenrola? Isso é bom para o comércio? Olha, nós tivemos bons retornos agora na Federação do Comércio. Esse é um programa que ajudou, está ajudando. Pessoas endividadas, a dinâmica disso, a pessoa foi lá, pegou 20 mil reais emprestado, deixou de pagar, só que esses 20 mil reais, com os juros do banco, ele vira 100 mil. Explode. Aí, com esse programa do governo, o que aconteceu? A pessoa não ia pagar mesmo, então o governo deu um desconto, e os bancos também, deram um desconto muito grande. Então, aquela dívida dele lá atrás, de 20 mil reais, que hoje está em 100 mil, ela passou a estar em 5, 8 mil. Então, a pessoa já tem condições de pagar e outra, o banco deu um parcelamento.
Então, o retorno que a FEComércio Minas está tendo é que está valendo a pena, muitas pessoas estão conseguindo limpar o nome ou da empresa ou do próprio nome dela, e isso vai ajudar, porque abre-se de novo o crédito para ela. Então, ela fica aliviada, essa pessoa ou a empresa, com o endividamento que ela tinha, e dali para frente ela pode pensar num novo programa. Então, esse é muito bem-vindo, isso é importante para o comércio. Nadinha, esta semana a FEComércio encaminhou ao governador, Romeu Zema, né, um pedido solicitando a suspensão do ICMS das empresas de comércio nas regiões que são afetadas pelas chuvas, né? Esse pedido foi atendido? Como é que está isso? O governo ele tem atendido a maioria dos nossos pedidos. Por exemplo, ele não atendeu a demanda que nós pedimos para não aumentar em 2% aquela quantidade de produtos. Essa era a minha próxima pergunta, mas vamos falar das duas coisas. Me desculpa ter antecipado. Nada, que isso. Mas foi um momento assim ruim. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador falou, Nadinho, eu entendo o seu apelo, você está correto, mas eu tenho que ouvir também a minha equipe, porque é receita do Estado, enfim. E acabou sendo aprovado, infelizmente, até 2026, né? Porque tem um vencimento também. Eu não sei se você concorda comigo, esse termo supérfluo, eu acho até que foi ruim para o impacto, porque muitas coisas não são supérfluas ali, né? Não, e esse termo pegou e... É importante... Né? Falar, se é supérfluo, tudo bem, mas na verdade muita coisa não era. É importante essa colocação sua, porque a mesma pergunta foi feita para nós da federação. Quais são os itens? Eu falei, não existe itens. A nós não interessa nenhum aumento de imposto. Não interessa o produto. Se tem aumento de imposto, para nós não interessa. Se é supérfluo, se não é supérfluo, não interessa. É aumento de imposto. Claro. Que no final vai refletir para quem? Para o consumidor. Quem vai pagar o consumidor somos nós na hora da compra. Isso é ruim, Ben. Foi muito ruim, né? Foi. Mas e o da chuva? Como é que... Não, o da chuva o governo tem feito. Nesse ponto, assim, é um trabalho meio que conjunto conosco, o SESC também ajuda, ele faz doações de alimentos, faz doação de colchões, o governo também, os Servas também. Então, nós temos aí um apoio momentâneo do governo. Nisso ele atende, sim. Está havendo uma suspensão, então, de ICMS para regiões afetadas por chuva? Sim, ele está ajustando a resposta final não tive, mas ele está ajustando essas medidas. Então, o senhor não teve a resposta ainda? É. Deve sair para este ano? Não, acredito que sim, porque é necessário, né? Não tem como as pessoas sobreviverem ali, né? E eu falo sobreviver o negócio, né? Claro. Ainda voltando na questão do supérfluos, o senhor vê alguma forma de o comércio contornar essa alta? Como é que vai ser isso? Não, a conta que fizeram para mim, né, eu não entendo muito da questão da bebida. Por exemplo, a cerveja, que vai aumentar. Dizem que na ponta ela vai crescer 10% de aumento. Mas 10%, gente, é uma bebida popular essa. Quer dizer, todo mundo gosta. Mas é uma bebida que é comprada por todo mundo. 10% de aumento num momento desse é muita coisa. Então, nós temos aí uma cadeia, porque quando fala 2%, ele não aumenta 2% na ponta para o consumidor. Ele aumenta muito mais. Se a cadeia for longa, esses 2% é imposto sobre imposto e no final vai aumentando muito mais. Ixi, aí é grave a coisa. Por isso que nós precisamos da reforma tributária, para acabar essa questão de imposto sobre imposto. O presidente da FIENG esteve aqui no programa e ele falou isso, né? Falando para o consumidor, pessoal, não se iluda. Não é o empresário que vai pagar esse aumento, não. É você que está na ponta, não é isso? Consumidor. O senhor vê, não, o senhor concorda? Somos nós, na hora de consumir, todos nós pagamos qualquer aumento que o governo dê, qualquer aumento por exemplo, teve uma safra ruim de batata, ela aumentou. Quem vai pagar no final? Consumidor. Consumidor. Na então ponta, não tem jeito, é a ponta. E a reforma tributária? O senhor até raspou aí no assunto, né? O senhor ficou feliz com o projeto que foi aprovado? Não? Olha, como é que tá? A reforma tributária para nós é fundamental a aprovação. Ela não está ainda do jeito que nós queremos. Avançamos muito durante esses meses de conversa. Trabalhamos a Federação do Comércio junto com a Confederação Nacional do Comércio, conversando demais com várias pessoas, inclusive o deputado Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do processo. Levamos as nossas questões, conseguimos a não cumulatividade dos impostos, que hoje é natural. É esses 2% que eu te falei, ele vai aumentando, 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 no final vira muito mais. Na reforma tributária nós não vamos ter isso, é um imposto único e esse imposto vai ser pago na ponta. Então, aquela cidade onde o consumo é maior,
ele vai receber mais imposto, não aonde foi produzido. Então, nós vamos ter uma mudança no conceito total. E outra coisa, vai acabar aquela quantidade de impostos. Você vai pagar um imposto. Eu acredito que hoje muitas das empresas que estão no Simples, e a maioria delas, porque o Simples veio para simplificar os impostos, elas talvez migrem para o IVA exatamente pela simplicidade e as coisas naturalmente vão se ajustando. Então, nós somos 100% a favor da reforma tributária, que ainda necessita de ajustes, mas esses ajustes, Beni, eles irão ocorrer na lei complementar, que é no próximo ano. Presidente, viu como é que nosso tempo voou? Passa num instantinho, né? Muito obrigado pela sua participação nesses 2 primeiros blocos aqui na TV Alterosa, mas lembrando a todos vocês que o programa continua no canal do YouTube do Portal Uai. Então, rapidinho, liga lá, youtube.com/Portal Uai. Você vai poder continuar acompanhando esse bate-papo aqui muito legal com o presidente da Ficomércio, o Nadim Donato. Muito obrigado pela sua presença. Nós voltamos já com o canal do YouTube. Até já. Estamos de volta com o Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal Uai. Os 2 primeiros blocos deste programa você pode ver aqui no canal do YouTube do Portal Uai. E agora vamos para este terceiro bloco, que é exclusivamente veiculado aqui na internet. Hoje estamos conversando com o presidente da Ficomércio, o empresário Nadim Donato. Nadim, o governo federal está sinalizando com a criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas. É uma boa medida? Essa pasta é legal? Ela pode incentivar o comércio? Como é que o senhor vê essa ideia? Olha, primeiro assim, independente de ser micro e pequena empresa que tem que ter um olhar diferenciado, primeiro eu acredito que quanto mais ministérios, mais custos e mais despesas. Verdade. Então, é um pouco preocupante. Outra coisa, nós temos um Sebrae Nacional que ele trabalha exatamente a micro e a pequena empresa.
Então, nós temos um trabalho maravilhoso feito pelo Sebrae Nacional, assim como o Sebrae Minas. Eu fico com medo de criar esse ministério e ter um confronto de pensamentos ali ou sobreposição de ideias. Meu pensamento é que o governo precisaria trabalhar, independente se é ministério ou não, melhor as micro e pequenas empresas, que são as geradoras de emprego, que são as que serão os futuros grandes redes. Então, é um olhar diferenciado. Se criar o ministério e der um olhar diferenciado, aí sim. Embora o Sebrae não tenha um status de ministério, mas ele é respeitado e ouvido, ou não? Não, com Sim, certeza. né? O sistema é maravilhoso. Eu gostaria de falar isso, que eu tenho a oportunidade de estar à frente do SESC e do SENAC Minas, e nós temos um recurso financeiro que é do empresariado para o bem social, 100%, para se fazer, né? Cultura, diversão, lazer, esporte, ensino básico, fundamental. Então, esse trabalho é muito bom. E o Sebrae, ele fica 100% focado no pequeno e médio empresário. Então, já existe esse trabalho. O governo tinha que dar um olhar maior para isso. E, como nós conversamos anteriormente, a questão do capital de giro para as empresas, o governo tinha que ter uma linha de crédito para o pequeno e médio subsidiada. Não existe hoje. Não existe. Assim como foi feito e nós desenvolvemos demais a questão da agricultura no país, por que não fazer isso com os pequenos e médios? Porque você desenvolve o comércio de bens, serviços, turismo e, ao mesmo tempo, você emprega no país. Porque é o primeiro emprego. Nós somos o primeiro emprego. Aquela pessoa que vai fazer, não sabe nada, não conheço nada, pretendo até ser outra coisa, quero ser enfermeiro, ele passa pelo comércio. E é importante que ele tenha ali um desenvolvimento, um trabalho para que faça o trabalho dele. Então, assim, nós somos o primeiro emprego, tanto os supermercados, então, um giro de pessoas enorme, exatamente por causa disso. Como é que seria essa linha de crédito subsidiada? O que seria um padrão ideal para atender o comerciante? Eu acho que o padrão foi o que se soltou na crise. Nós tivemos aí 2% de juros ao ano, com mais uma taxa que na época era baixa, ela dava algo em torno de 4% a 5% ao ano. Esse é o ideal, é um empréstimo que qualquer comerciante, qualquer pequeno empresário consegue pagar. Então, qual que é a maior dificuldade do comércio? Pequeno, médio e grande, capital de giro. Se o governo incentiva através do que foi feito isso com a agricultura, e a agricultura não cresceu, nós não temos um dos maiores agronegócios do mundo hoje. Então, por que não termos várias pequenas e médias empresas que empregam no país, igual a Itália? Ela tem pequenas empresas que sustentam uma economia que é uma das 7 maiores do mundo. E aí? Onde que nós estamos? Onde que nós estamos, né? Nadim, hoje, se a gente dá uma volta, assim, por qualquer shopping de Belo Horizonte, por exemplo, a gente encontra um número, assim, acima do normal, eu diria, de lojas fechadas. Isso. O que é que está acontecendo? Os shoppings, primeiro, é um comércio diferenciado. Não é qualquer lojista que saiba trabalhar num shopping center. O shopping center, ele tem atração, ele tem movimento, ele tem facilidades, né? Ele tem segurança, ele tem ar-condicionado, Porém, ele tem custos operacionais muito mais altos. Para manter toda essa estrutura. Então, o que acontece é que, às vezes, o lojista ele entra, vou ter uma loja no shopping, é ótimo, é bonito, mas não é assim. Ele tem que fazer conta. Nós temos condições de ajudá-lo nessa questão, mas somos poucos procurados para isso. Essa é a questão maior. E com a crise, depois dessa Covid, o número de lojas foram muito grandes. Na rua também, né? Mas no shopping é mais difícil um pouco de retornar, exatamente por causa disso, porque primeiro está todo mundo, você tem que investir um capital maior. O capital que você investe na rua é diferente do capital que você investe no shopping. Então são dificuldades assim mesmo naturais do comércio estar vivendo. E os shoppings não conseguiram, digamos, flexibilizar esses custos, enfim, para manter as lojas abertas? Houve uma flexibilização muito boa na época da pandemia, porque realmente eles não cobraram nenhum aluguel. Mas depois da pandemia, vida normal. E aí você começa a ter esse problema. E de que maneira que a FEComércio ajuda esse comerciante que
é seduzido a ir para um shopping, por exemplo? O que Nós acontece? temos, dentro da Federação do Comércio, dentro do Sindlojas, tem a Alo Shopping, que é uma entidade especializada em shopping center. Se ele procurar a Federação do Comércio vai indicá-lo ao Alo Shopping, que está lá dentro, e a Alo Shopping vai poder ensinar ele o passo a passo, o que ele tem que fazer, o que ele tem que se preocupar, né? Qual conta ele precisa fazer. Então, nós temos esse apoio. Se ele já estiver lá dentro, ele vai procurar a federação e nós vamos entrar em contato. Nós temos um contato muito bom com os superintendentes de todos os shoppings e tentar ajudá-lo naquele momento. Nadim, a prefeitura tem um projeto de revitalização do centro da capital, que é o centro de todo mundo, né, o nome do projeto. Ele já está começando agora com algumas obras, né, de paisagismo na cidade, enfim, reformas e tudo. Mas eu particularmente vejo assim a necessidade de revitalização do centro como uma coisa maior. Prédios que estão abandonados e poderiam estar ocupados. Com isso, lojas ficam prejudicadas, enfim, isso atinge o comércio, né? Com certeza. Como é que o senhor vê essa ideia de revitalizar o centro? Eu acho excelente, nós temos vários imóveis no centro. Quando eu falo nós, Federação, Sesc e Senac, esses imóveis, as sedes são no centro. Do Sesc está até reformando agora, né? O Sesc acabou a reforma, nós gastamos 50 milhões de reforma. Nossa. O Senac vai ser reformado, o projeto também é de 50 milhões, mas nós estamos há 1 ano e 2 meses Foram aguardando. lá para o Barro Preto, né? Estão num prédio lá no Barro Preto. Exatamente, nós estamos aguardando que a prefeitura desenrole os papéis para que a gente possa fazer a obra. E a ideia nossa é a seguinte, o projeto é muito bom. Nós queremos entrar nele. Acabamos de pegar também, o Sesc pegou o Mercado das Flores ali, Bahia com Afonso Pena. Ok. Já está tapumado, demorou 7 meses para a gente poder tapumar e fazer a obra de revitalização. Vai continuar como Mercado das Flores? Mercado das Flores, vamos fazer um trabalho para o turismo ali. Que bacana. Então, nós estamos ajudando a prefeitura nesse ponto. A gente precisa ser um pouco mais ágil. O que se entende é que é necessário que os prédios vazios se tornem residências. E aí a pessoa morando ali, ela trabalha ali, ela consome ali, o centro, isso aconteceu no mundo inteiro, então nós precisamos só copiar, não precisa ir muito acho que longe. é bacana isso, porque se o sujeito mora ali no centro, ele está perto de academia, ele pode fazer ginástica, ele está perto dos teatros e casas de show, ele pode frequentar um espetáculo. Exatamente. Ele está perto dos bares e restaurantes, pode ir. Agora, se ele mora a 2, 3 horas de ônibus, ele não pode ficar, vou ficar mais um pouco no centro para curtir a cidade. Não, ele tem que ir embora para casa, chega exausto. Isso. E no outro dia mais 2, 3 horas para chegar aqui. Esse é o ideal, é trazer esse público para dentro do centro, morar no centro. Eu não sei se você tem reparado, a Praça Raul Soares, a esquina dela está começando a recuperar. Pois é, mas olha que interessante. É uma revitalização que está sendo feita por bares e restaurantes sem a intervenção do poder público, por iniciativa privada dos empreendedores. Isso. Está dando super certo. Não é? Hoje, Praça da Estação, revitalizando com bares também, Praça Raul Soares. Mas o que me incomoda, eu queria saber se o senhor tem essa opinião também, é que são ações isoladas. Por exemplo, quando tentaram leiloar o Othon, era uma ação isolada também. Eu ainda não vejo uma política pública integral que aí sim estimula. O Othon tentaram leiloar, não aparecia comprador. Exatamente. Agora, se existe uma política forte, firme, de revitalizar tudo num período, claro, que tem que ser longo, mas uma política pública clara, isso pode funcionar melhor. O senhor vê assim também? Não, eu vejo. Essa coisa dos bares e restaurantes é muito bacana, mas... Eu vou ser sincero com você, eu vejo isso, mas eu não vejo a prefeitura com condições dessa agilização. Por que motivo? A prefeitura ela ainda é morosa nos processos, né? Eu não sei, eu não posso falar se é falta de recurso humano, se são processos burocráticos. O senhor diz não esta prefeitura, esta gestão. Não, o senhor diz a prefeitura como instituição. De modo geral, tá. De modo geral, ela é assim há muito tempo. Nós temos reclamações, tem empresário que está comigo na diretoria, que há 10 anos atrás ele levou 1 ano e meio para liberar uma loja. Como é que pode? Você liberar uma loja que você vai empregar 6, 7 pessoas e 1 ano e meio esperando o imóvel ser liberado. Então, o processo dentro da prefeitura, de anos, ele é burocrático. Então, a ideia é muito boa, mas, primeiro, a prefeitura precisa agilizar processos. Segundo, e chamar o que você falou, todos nós, os proprietários dos imóveis, e vamos fazer.
Eu tenho interesse, nós temos um imóvel de 12, 14 andares no centro da cidade, da Federação do Comércio, que eu posso transformar em moradia, mas se a prefeitura agilizar, se houver regras, né, corretas e prazos corretos. Então, Beni, a proposta é essa que você falou, tem que ter uma ação conjunta. Muito legal. E trabalhar para isso, né? Essa semana a FEComércio realizou um evento aqui, que foi o Inova, né? Que é uma ação importante, esse campo da inovação, né? Onde que a inovação ajuda o comércio? Como é que é isso? Olha, deixa eu falar um pouquinho sobre o Inova. Na realidade, no começo do nosso mandato, nós estamos há cerca de um ano à frente da federação, nós criamos a FEComércio na Rua. Essa FEComércio na Rua, ela foi levada para o interior. Então, nós fomos para o interior, em 12 cidades, fomos para a praça, para o centro mesmo da cidade, colocamos toda a estrutura do SESC, do SENAC e da Federação do Comércio para abastecer toda a população de recurso, de evento, de show, tratamento odontológico, nutricional, enfim, uma série de serviços que nós fazemos nas nossas unidades fixas e fomos levar para os móveis. Levamos para a rua. E à noite, nós descobrimos que precisávamos bater um papo com o empresariado local. Aí nós criamos o Inova Varejo, levando para aquele empresário do interior uma pessoa que fale sobre mudança cultural no comércio, o momento cultural, o motivo da inovação, o uso da tecnologia, uma série de coisas. E fomos um bate-papo, eu mesmo conversei com vários empresários, falei com eles sobre reforma tributária, sobre a questão dos $50, apresentei a FEComércio, SESC, SENAC, enfim. Aí nós criamos isso e começamos a fazer isso em 12 cidades. E de repente veio aquela ideia, mas nós não vamos fazer em Belo Horizonte, só porque é uma capital? Aí pegamos o dia 5 de outubro, que é o dia da pequena e média empresa, dia nacional, e fechamos o Minas Centro e falamos, vamos fazer o dia inteiro para que essas pessoas também de Belo Horizonte possam vir. E, ao mesmo tempo, como a FEComércio vai fazer 85 anos agora em dezembro, vamos premiar esses vários empresários do interior e da capital. Então, o Inova, que veio da ideia do interior, se transformou num evento anual, porque vamos fazer o ano que vem também, é o primeiro. E ali nós premiamos 22 empresários do interior de Minas e da capital, com o mérito nosso que nós temos um símbolo, que é o Mercúrio, que é o deus do comércio, que é a asa que faz a nossa logomarca. E nós então entregamos o troféu Mercúrio para 21 empresários. Por inovação? Por ações inovadoras? Inovadoras ou mudança de cultura ou uma estratégia rápida e interessante, até por história. Quem recebeu, por exemplo, foi a Eureka, que quebrou no setor de lavanderias. Então, assim, não teve um ritual, não. Quem escolheu foi o sindicato, a diretoria, falou, esse empresário merece nessa cidade, esse empresário desse setor merece. E também tivemos a Federação do Comércio, pela primeira vez, ela entrega a medalha de mérito comercial de Minas a um grande empresário, que foi Modesto Araújo, da Drogaria Araújo. Ele recebeu essa medalha pela primeira vez. Então, essa medalha agora vai ser dada a vários outros empresários anualmente, como o mérito máximo que a Federação do Comércio entrega. Mas do ponto de vista da inovação, o senhor considera isso crítico para o sucesso do empreendimento hoje em dia? Ou a gente ainda consegue ter estabelecimentos que funcionem a contento, ainda com as velhas regras do bom comércio? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma visita a um comerciante num bairro afastado do centro da cidade dele, em que ele inovou. Na hora que eu entrei na loja dele, é uma loja antiga, tudo de pendurado, aquela quantidade de mercadoria uma em cima da outra. Eu falei, onde que esse cara inovou? E eu fui ver, ele ganhou o mérito. Ele pegava o celular e começa, eu estou aqui dentro e tal, olha aqui a promoção disso aqui. Quer dizer, ele inovou o negócio dele, jogando para fora o bairro. Tem 60 mil pessoas morando no bairro. Nossa! E ele trouxe aquele público. Então, quer dizer, ele inovou o negócio dele sem mudar a cara do negócio dele. Então, a inovação, ela às vezes é
ela é uma inovação, todo mundo liga a inovação à tecnologia. Ela pode ser usada a tecnologia, mas às vezes a pessoa utiliza uma nova cultura. Um recurso novo, recurso né? diferente, exatamente. Então, eu acho isso legal e nós estamos valorizando isso, porque são várias maneiras de se inovar, né? Presidente, quero agradecer demais pela sua presença aqui. O papo foi ótimo. Eu que agradeço. Gostei tanto que, por favor, me convide mais. Ué, vamos convidar, já vamos botar na lista. Combinado? Ô, Beni, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, viu? E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Já te espero na semana que vem para o próximo programa. Lembrando que a entrevista de hoje com o Nadim Donato vai estar na edição deste domingo na íntegra do Jornal Estado de Minas. E você pode ver o programa também completinho aqui no canal do YouTube do Portal UAI. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.